Reflexões Espíritas. A reencarnação dos animais. Olá, minha amiga, meu amigo, seja bem-vindo ao nosso espaço de reflexão espiritual. Hoje, vamos conversar sobre um tema que toca o coração de muita gente, um tema que carrega ternura, mistério e, ao mesmo tempo, provoca curiosidade: a reencarnação dos animais. Você já parou para pensar se os animais têm alma? Se eles são, como nós, espíritos imortais em jornada evolutiva? Será que o nosso cãozinho, nosso gatinho querido, aquele amigo de 4 patas que partiu, pode voltar a viver ao nosso lado novamente? Será que um animal pode evoluir a ponto de um dia reencarnar como ser humano? E o contrário, seria possível? São muitas questões, e é natural que surjam dúvidas. Neste vídeo, vamos aprofundar essas perguntas à luz do Espiritismo, com base em obras sérias e reflexões sinceras. Fique comigo até o fim, porque além de esclarecer esses pontos, vamos conversar também sobre algo muito importante: o sofrimento animal e o nosso papel diante do consumo de carne. Um assunto delicado, mas necessário. Então, respire fundo, abra o seu coração, e vamos juntos nessa jornada de luz e conhecimento. A primeira grande questão é essa: os animais têm alma? E a resposta é sim. Eles são almas em evolução, espíritos em estágio inicial da caminhada rumo à perfeição. Assim como nós, os animais são centelhas divinas, criadas por Deus e destinadas ao progresso. A diferença está no grau de consciência que possuem. Eles ainda não têm o senso moral desenvolvido, mas isso não os torna menos importantes na grande obra da criação. Na questão 540 de O Livro dos Espíritos, aprendemos que a evolução espiritual vai do átomo ao arcanjo. Isso significa que tudo o que existe segue uma trajetória de crescimento, de aprendizado, de amadurecimento espiritual. E os animais fazem parte dessa escala. São nossos irmãos menores, caminhando lentamente, mas firmemente, rumo à luz. A alma dos animais é real, sensível e vibrante. Eles amam, sentem, sofrem, alegram-se. E tudo isso vai formando em seus espíritos uma bagagem, uma experiência que se acumula ao longo de várias existências. A reencarnação não é um privilégio dos seres humanos. Ela é uma lei universal de progresso. E os animais também participam desse processo, encarnando e desencarnando inúmeras vezes, em diferentes espécies e situações, conforme vão evoluindo. No início, esses espíritos passam por experiências nos seres mais primitivos da natureza, desenvolvendo seus instintos básicos. Com o tempo, reencarnam em organismos mais complexos, onde vão amadurecendo pouco a pouco. Esse percurso, longo e repleto de aprendizados, os leva um dia a merecer a condição humana, quando desenvolvem o livre-arbítrio, a razão e a capacidade de discernir entre o bem e o mal. Essa transição do reino animal para o humano não acontece de forma brusca, nem em uma única encarnação. É um salto gradual, que requer muitas vidas e muito acúmulo de experiências. A evolução é sábia e paciente. É importante dizer: um cão ou um gato de hoje não reencarnará como humano amanhã. Ainda é preciso muito caminho a percorrer. E, da mesma forma, nós, seres humanos, não voltamos a ser animais, pois já ultrapassamos esse estágio. Nossa bagagem espiritual seria desperdiçada se regredíssemos dessa forma, o que não condiz com as leis do progresso. Uma dúvida comum é: meu animalzinho desencarnou. Quanto tempo leva para ele voltar à vida? A resposta depende de muitos fatores. Em geral, os animais selvagens reencarnam de forma rápida, quase imediata. Isso porque suas existências são mais instintivas, voltadas à sobrevivência, alimentação e reprodução. O processo é mais automático, natural. Por outro lado, os animais domésticos, que convivem conosco e desenvolvem laços afetivos profundos, podem ter uma reencarnação mais demorada. Isso porque seu nível de sensibilidade e vínculo emocional é mais complexo. Muitos desses animais, quando desencarnam, permanecem algum tempo ligados aos seus tutores, sendo frequentemente trazidos de volta espiritualmente à casa onde viveram, até se desapegarem completamente. Esse processo é assistido por espíritos responsáveis, que cuidam deles com amor. Segundo relatos mediúnicos confiáveis, como os do querido Chico Xavier,
muitos cães e gatos continuam por um tempo ao lado de seus lares terrenos, como se esperassem o momento certo de partir para uma nova jornada. E, sim, há casos em que eles reencarnam novamente na mesma família, especialmente quando o vínculo foi muito forte, baseado no amor e no respeito. Mas isso não é uma regra. Os benfeitores espirituais avaliam cada caso com sabedoria. Eles consideram se será benéfico para o animal voltar ao mesmo lar, se isso contribuirá para a sua evolução e para a nossa também. O amor verdadeiro nunca aprisiona, ele liberta. E às vezes, permitir que o animal siga outro caminho é a forma mais elevada de amor. Essa questão precisa de muito cuidado e compreensão. Não, um animal não reencarna como humano imediatamente. Isso só ocorre depois de uma longa preparação espiritual, passando por muitas existências em espécies mais desenvolvidas. O espírito precisa adquirir consciência, razão, sentimentos mais elaborados. E o contrário também não acontece. Um ser humano não regride à condição animal. Isso seria contrário à lei do progresso. Mesmo os espíritos mais endurecidos, mesmo os que cometeram erros graves, jamais retrocedem em sua condição espiritual. Eles sofrem, sim, as consequências de seus atos, mas sempre com o objetivo de regenerar-se e seguir adiante. Jamais para trás. Essa é uma das perguntas mais dolorosas e difíceis de se responder. Quem já viu um animal ser maltratado, ferido ou abandonado sabe como isso corta o coração. Mas por que o sofrimento atinge também essas criaturas tão puras? Primeiro, é preciso esclarecer: os animais não sofrem por expiação. Eles não têm consciência moral, logo, não cometem erros que precisem ser opagos. O sofrimento que enfrentam faz parte de um processo de amadurecimento, de educação espiritual. É a vida, através das experiências, moldando sua sensibilidade. No entanto, uma grande parte do sofrimento animal vem da ação humana. Desmatamentos, destruição de habitats, poluição, caça, tráfico. Tudo isso resulta da irresponsabilidade do homem com o planeta. E os animais pagam esse preço. Os domésticos também sofrem. São abandonados, espancados, esquecidos. Muitos passam fome, frio, medo. Outros vivem em lares onde não recebem amor, apenas gritos e correntes. É fundamental entender: nós temos o dever moral e espiritual de proteger os animais. O sofrimento deles não é o natural. Nós devemos ser seus guardiões. Se está em nossas mãos aliviar sua dor, então é nosso compromisso fazê-lo. Aqui entramos em um ponto sensível: da alimentação carnívora. No estágio atual da humanidade, é compreensível que muitos ainda se alimentem de carne. Porém, nos mundos mais elevados, onde o amor e o respeito à vida são valores essenciais, não se consome carne. Cada vez mais, pessoas têm feito a transição para o vegetarianismo ou veganismo por respeito aos animais. Não é apenas uma escolha alimentar, é uma escolha espiritual. Um gesto de compaixão. E há outro ponto importante: quando um animal é abatido, ele sente. Ele sabe que vai morrer. Seu corpo se enche de adrenalina, de medo, de pânico. E essa energia se impregna na carne. Quando nos alimentamos dela, também absorvemos essa carga vibratória. Se você é médium, trabalhador em uma casa espírita, considere evitar o consumo de carne no dia dos trabalhos espirituais. Isso facilita a sintonia com os bons espíritos e preserva seu campo vibracional. Não é uma imposição. É uma escolha de consciência. Ninguém deve ser forçado a nada. Mas é fundamental refletir sobre os caminhos que queremos seguir. Se desejamos um planeta regenerado, precisamos começar por nossas pequenas atitudes. Querido irmão, querida irmã, que bom ter tido sua companhia até aqui. Fico profundamente grato por sua atenção, por seu tempo e, sobretudo, por sua abertura espiritual. Se você sente amor pelos animais, se já sofreu com a partida de um amigo peludo, se carrega no coração o desejo de compreendê-los melhor, saiba, você está no caminho certo. Amar os animais é também amar a criação divina. Compartilhe esse conteúdo com quem precisa. Deixe seu comentário, conte sua experiência com seu animalzinho, suas dúvidas, seu carinho.
E se quiser sugerir um tema para os próximos vídeos, escreva aqui embaixo, sua sugestão pode se transformar em um novo episódio de luz. Se inscreva no canal, ative o sininho e ajude a divulgar essa mensagem de amor, espiritualidade e consciência. Porque divulgar o Espiritismo também é um ato de fraternidade. Um abraço fraterno, que Jesus abençoe você e todos os seres, humanos e não humanos, que compartilham essa jornada planetária conosco. Até a próxima, e que assim seja.